Olá pessoal, esse curso vai te ensinar a como criar o seu próprio registro privado de NPM. Mas por que criar um registro privado de NPM? Bem, vamos imaginar o seguinte, que você tem um projeto, certo? E no seu projeto há vários aplicativos. No meu exemplo aqui eu tenho dois aplicativos. Vamos supor que tem aplicativo 1 e aplicativo 2. Aplicativo 1 é um aplicativo que usa JavaScript ou Node.js, né? Depende se for cliente ou servidor. Se for cliente seria o JavaScript, se for servidor seria chamado de Node.js. Mas em ambos os casos a gente usa o gerenciador de pacote chamado npm para poder instalar dependências para utilizar código de terceiros, né? Código de open source, ferramentas e tal e tal. Por exemplo, se você tem um aplicativo do lado do cliente, por exemplo, um web app que usa a biblioteca React, a gente usa o npm para poder instalar, dentre outras coisas, o pacote, né, React. A gente fala npm install React, né? E aí a gente pode usar o código do React no nosso aplicativo, né? No nosso projeto. Bem, vamos supor que você tenha o seu projeto, né, privado da sua companhia, do seu projeto pessoal, e você tem vários aplicativos, como eu disse antes, e certo código desses aplicativos é a mesma coisa. Então, em vez de repetir o mesmo código, né, no aplicativo 1, por exemplo, app1.js, e no aplicativo 2, app2.js, você poderia fazer o quê? Você poderia extrair aquele código em um arquivo separado para que possa ser reutilizado em ambos o app1.js e app2.js. Mas vamos supor que há uma separação entre esses dois aplicativos. Por exemplo, se você usa o Git, né? Você poderia ter dois repositórios separados. E aí, como é que vai fazer para você poder compartilhar esse código entre dois repositórios separados, né? Esse que é o grande problema aqui. Então, o ecossistema do Node.js, né, é, no ecossistema do Node.js predomina o gerenciador de pacote chamado npm. Claro que tem o Yarn também, mas iria dar no mesmo problema. Então, normalmente, quando a gente precisa compartilhar código no ecossistema npm, a gente cria um pacote separado que a gente puxa como dependência através de npm install. Então, como é que seria a gente compartilhar o nosso código? Bem, a gente poderia, né, publicar o nosso código para o registro público do npm, que é o padrão, né? Esse aqui que eu estou na linha 11, na linha 12 tem esse link aqui. Toda vez que você fala npm install o nome do pacote, ele vai bater lá no registro público, né? Que todo mundo tem acesso. registry.npmjs.org, né? Se você ver aqui no site do npmjs.org, é aqui que ele vai parar. Por exemplo, o React, né? O pacote do React é público, qualquer pessoa pode baixar. E tá aqui o React, né? E tem um código e tal e tal. Agora, a gente poderia compartilhar o nosso código com todo mundo, mas há instâncias em que você quer deixar isso privado. Bem, o npm permite você fazer pacotes privados, mas o problema é que o seu pacote privado vai ter que ser publicado através do próprio npmjs.com, que é um site comercial. Então, eles cobram. Se você clicar em price, no preço, eles cobram, por exemplo, no mais barato, $7 por mês, só para você ter a funcionalidade, né? Capacidade para poder publicar um pacote privado. E esse pacote privado vai ficar no servidor deles, certo? Então, se você não quiser pagar, né? É por isso que eu estou fazendo essa aula. Então, a gente não vai pagar $7 por mês, a gente vai fazer o nosso próprio registro privado, que só as pessoas que estão trabalhando no nosso projeto terão acesso.
que só as pessoas do seu projeto, da sua companhia terão acesso. Ninguém mais terá acesso, porque você quer tornar esse código, essa peça de código a ser compartilhada como algo privado que somente você tem acesso. Então, por isso que a gente vai criar o próprio registro privado de NPM. Então, para poder criar isso, é na verdade bem simples hoje em dia. Por quê? Porque já tem um registro, né? Um aplicativo que serve como registro. Se eu for nesse site aqui, verdatio.org, né? Verdatio, VERDACCIO.org, né? Então, o Verdatio é um aplicativo de registro que a gente pode usar como registro privado, tá? Você pode dar uma olhada aqui. Você pode instalar o Verdatio através do NPM, na verdade, é um pacote público de NPM, mas o que é que eu vou fazer aqui nesse curso? Eu vou usar o Docker, tá? Uma imagem de Docker para poder criar um container e rodar o Verdatio sem nenhuma boilerplate, né? Eu não quero fazer muita coisa para fazer isso funcionar. Por isso que eu vou usar uma imagem de Docker. Então, a gente vai usar o Docker, né? Docker nos permite empacotar, de certa maneira de falar, certos aplicativos, né? Certos serviços dentro de uma imagem que a gente pode baixar, e da imagem a gente cria um container, e o container vai rodar na sua máquina. E já vai estar tudo configurado em termos de infraestrutura, né? Porque a imagem do Docker já vem todos os comandos para poder estabelecer a infraestrutura necessária para poder rodar aquele aplicativo, tá? E para poder achar essa imagem do Docker, você pode ir no Docker Hub, hub.docker.com, e dar uma busca por Verdatio ou Verdácio, qualquer maneira que você queira falar. E tem a imagem aqui do Verdatio /Verdatio, tá? Essa que a gente vai usar. E essa imagem é que a gente pode criar um container, ele já vai rodar aqui o aplicativo. Você tem um aplicativo do navegador, aplicativo web, que já te mostra a interface. É como se fosse uma equivalente do npmjs.org na busca lá pelos pacotes. Tá bom? Então, essa foi a introdução e eu te vejo na próxima, onde a gente vai começar a pôr a mão na massa.